Bom dia, amados, graça e paz seja sobre a sua vida, alegria que você está aqui nessa manhã celebrando conosco. Quero convidar você aí, como você está, a fechar os seus olhos. Vamos mais uma vez pedir que o Senhor fale conosco agora através da sua palavra. Pai, queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor já fez nessa manhã, por esse tempo tão glorioso, Pai, que podemos louvar e adorar o teu nome. Agora, quando a tua palavra vai ser anunciada, nós oramos para que o teu Espírito Santo comunique a cada coração que está ouvindo, recebendo essa palavra, essa ministração do Senhor, que essa palavra produza uma transformação, crescimento e, sobretudo, uma intimidade maior no nosso relacionamento com o Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar o seu assento. Queridos, todo objeto, ele tem pelo menos três características. Ele tem uma natureza, ele tem um tempo e ele tem uma utilidade. Por exemplo, se você olha para esse púlpito, muito bonito, por sinal, que foi o Marco, nosso irmão em Cristo aqui, né, marceneiro, que fez para nós com tanto carinho. Provavelmente você vai ver que a natureza desse objeto é de MDF, a natureza, a matéria-prima dele. E ele tem um tempo de existência, ele tem um tempo para cumprir o seu propósito. Então, enquanto nós estivermos aqui como igreja, entendendo a sua utilidade, ele vai permanecer aqui conosco. Ele tem um propósito, uma função, que é exatamente servir apoio para a Bíblia, para o material, que aqueles que estão pregando a palavra de Deus se utilizam dele, não é? E assim acontece com todos os objetos, né? Há objetos que eu sei qual é a natureza do objeto, mas não sei qual é o seu propósito, ou sequer se ainda tem tempo de vida útil. Às vezes eu subo lá no sótão do seu Samuel e tem um monte de ferramentas lá, que eu olho para algumas daquelas ferramentas, eu não tenho nem ideia para que serve. Eu até sei o material, mas não sei para que serve, ou se ainda serve para uso. Só o Samuel para entender mesmo, né? Ou às vezes, se a gente pensar num objeto, por exemplo, uma ficha telefônica. Eu sei que tem alguns aqui de uma geração que vai dizer, ficha telefônica, que é isso? Então, a ficha telefônica era um objeto de metal, que parecia assim uma moedinha, e a gente ia nos telefones públicos, chamados de orelhão, e depositava aquela ficha ali, discava o número, quando completava a ligação, a fichinha caía, se eu não me engano, durava 3 minutos. Se você quisesse continuar a conversa, você tinha que depositar outra ficha, e assim sucessivamente. Talvez aí os da geração mais nova estão dizendo, era assim mesmo? É assim. Então a ficha era uma moeda que tinha umas ranhurinhas ali, ela era feita de um material de metal, e o tempo de uso, de propósito dessa ficha já não existe mais, porque não se usa mais telefone público, não é? Então já foi o seu tempo em que ela tinha uma utilidade. E o propósito dela era exatamente isso, permitir a comunicação. Amados, eu sou fascinado pela questão do design. Antes de eu vir para o Ministério em Tempo Integral, eu fazia faculdade de desenho industrial, e havia uma matéria no nosso curso que chamava desenvolvimento de projeto, né? Projeto de produto, na verdade. E eu gostava muito, porque o professor nos incentivava a explorar o aspecto criativo, e a gente tinha que desenvolver alguns materiais, alguns projetos ali, e era algo bem interessante. Então, quando um objeto, ele com a sua natureza, ele cumpre no tempo que ele é designado, o propósito para o qual ele foi designado, você pode declarar que aquele projeto foi bem sucedido, que aquela missão foi bem sucedida. E eu lembro que, fazendo esse curso, um dia o nosso professor nos deu uma tarefa de desenvolver uma estrutura que envolvesse um ovo de galinha
E essa estrutura tinha que proteger esse ovo que seria lançado do terceiro andar do prédio de tecnologia lá da faculdade. E ele nos deu um tempo para a gente desenvolver, e ele disse: vocês só podem usar 2 materiais. Podem usar a quantia que quiser, mas só pode usar esses 2 materiais. Era bambu e linha de costura. E foi interessante, porque naquele dia, então, que nós chegamos, todos os alunos, cada um com o seu projeto, cada qual mais mirabolante do que o outro, feito de bambu e linha de costura, envolvendo um ovo. Nós ficamos todos ali impressionados, e uns davam risada da forma, do formato de um do outro, até que subimos ao terceiro andar e se formou uma plateia lá embaixo para assistir o espetáculo de quebra de ovo. Foi muito engraçado, né? Então, cada um soltava o seu projeto ao comando do professor, e a gente ficava assistindo a queda até ver o desfecho quando chegasse no chão. E muitos ovos, não precisa contar, se espatifaram, né? Foi um horror. Outros projetos foram bem-sucedidos. Graças a Deus, o meu projeto foi um projeto bem-sucedido, o que me fez muito feliz, porque eu fiz uma estrutura que parecia uma bola, e ele batendo no chão, que ficou quicando ali, amortecendo o choque, e preservou o ovo. E gostaram tanto do meu projeto que acabaram guardando lá na coordenação de desenho industrial, para, de alguma forma, incentivar os outros, como que tinha funcionado bem o projeto. É claro que eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso de ter criado algo, de ter usado um material bom, de ter, naquele tempo que foi designado para cumprir o propósito, aqueles poucos segundos de queda até atingir o chão, ele cumpriu o propósito e a missão foi bem sucedida. E por que eu estou contando isso? Não para me esmerar sobre um projeto que eu fiz, mas a alegria que eu senti de ter criado algo que foi uma missão bem sucedida. E eu creio que isso acontece com qualquer um de nós. A irmã que está lá na casa preparando uma refeição gostosa, quando essa refeição é servida, e as pessoas, ao se alimentarem, dizem: puxa, que prato delicioso, que refeição gostosa, vou pegar mais um pouco. Qual é a mulher que não fica feliz de ouvir um elogio da sua habilidade culinária, de que aquele projeto culinário foi bem sucedido, alimentou e fez as pessoas felizes? E assim é em tudo na vida que a gente faz, né? Tudo que você pensa, toda arte criadora, todo projeto que você se lança, que você empreende esforços, dedica tempo e dá certo, você fica muito feliz. Então essa é a natureza dos objetos. Todo objeto tem uma natureza, tem um tempo de vida e tem um propósito. E como eu fiquei maravilhado naquele dia com aquele projeto que eu fiz, que deu certo, eu imagino que também o salmista Davi, no Salmo 139, ele ficou maravilhado com o projeto da criação de Deus, que somos nós. No caso ali, ele escrevendo sobre a pessoa dele, né? A partir do verso 14, o Salmo 139, por favor, Letícia, se você puder pôr para nós aí na Almeida atualizada, 139, a partir do verso 14, vamos ler até o verso 18, diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, amados, esses versículos aqui do Salmo 139 nos revelam essas 3 características de uma criação. E vai dizer ali no verso 16, especialmente, que nós temos uma natureza. Essa é a primeira característica. Eu e você fomos formados, fomos criados por Deus com uma natureza. Vai dizer o verso 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então os teus olhos me viram. Você já parou para pensar que quando alguém que está projetando, criando alguma coisa, essa pessoa, antes de criar, ela já visualizou
ela já viu aqui na sua mente, no seu coração, o que ela intenta fazer. E essa é a natureza criadora de Deus, né? Um dos atributos da natureza de Deus é que ele é um criador. Talvez a gente pudesse dizer que Deus é um grande designer, que ele é um grande inventor. E ele não somente é um criador, mas ele compartilhou com os seres humanos essa capacidade criativa ou criadora. Por exemplo, se você pensar num passarinho, no João de Barro, e você for fazer uma pesquisa, estudos, e ver, sei lá, 100 anos, 200 anos atrás, como eram as casas que o João de Barro fazia para si, elas continuam sendo exatamente a mesma casa que ele faz hoje. E se você for para qualquer outro lugar do país, onde essa ave é típica, e você for ver o tipo da casa que ele faz ali naquela outra região, é exatamente igual à casa que ele constrói aqui no topo dos nossos postes, né? Enfim, não muda. Os seres vivos fazem tudo sempre da mesma forma. O ser humano é diferente. Nós vemos constantes inovações, nós vemos surgimento de objetos, de coisas que nós nunca vimos antes, porque Deus compartilhou conosco essa capacidade criadora. E ali o salmista vai dizer que os olhos do Senhor viram a minha substância ainda informe. O que é a substância? A palavra aqui para substância no hebraico é a palavra que se refere a feto, a embrião. Antes que nós tivéssemos sido formados, antes que os nossos braços, né, o cabelo, o formato do nosso nariz, da boca, das orelhas, antes que tudo isso estivesse formado, o Senhor já havia contemplado o que ia ser cada um de nós. E quando eu falo isso, queridos, é muito importante a gente pensar, porque nós temos essa essência. Se eu pegar uma massa de barro e colocar na roda de um oleiro que vai girar aquela roda ali, produzir um objeto, a massa é a matéria-prima. A gente olhando não sabe o que vai sair dali, mas no coração, na cabeça do oleiro, quando ele começa a girar aquela roda e amassar e moldar, ele já sabe o que ele vai fazer, qual vai ser a forma, se vai ser um vaso, se vai ser um copo, se vai ser um prato. Ele já sabe qual vai ser o formato, qual vai ser a largura. Ele já sabe as decorações que ele vai fazer, que frisos que estará, porque essa é a natureza dele. Deus, quando viu a gente ainda na forma de um feto, de um embrião, ele já sabia cada detalhe. Ele sabia qual ia ser a sua altura, ele sabia qual ia ser a sua cor de pele, a sua textura de cabelo, o formato do seu nariz, a cor dos seus olhos. Ele sabia de tudo isso. E por que eu estou fazendo isso? Porque aos olhos de Deus, nós fomos criados de uma forma maravilhosa, como diz o salmista, com cada detalhe pensado por esse grande designer, por esse grande projetista. E o problema, queridos, é que o inimigo, ele olha para a nossa natureza e ele introduz um sistema que nos leva a nos compararmos uns aos outros. Ele introduz um sistema que nos leva a olhar para nós mesmos e aos outros através de um olhar de valor, através de um olhar de aceitação, ao invés de um olhar de função. E isso gera muitos problemas, porque essa ótica da vaidade, de valor, de aceitação, acaba gerando essa busca intensa por parte do ser humano de valorização, e aí a gente passa a viver insatisfeito. Aí aquele que tem um cabelo liso, diz, eu queria que meu cabelo fosse encaracolado, aí vai lá no salão, passa produto para encaracolar o cabelo, e o outro que tem o cabelo encaracolado, diz, eu queria liso, aí passa lá um produto para esticar o cabelo. Aquele que é de pele clara, ele diz, não, eu sou muito branco, eu queria ser bronzeado, aí ele entra numa máquina para mudar a cor da pele. E a gente vê assim que muita gente vai lucrando com essa insatisfação da forma como que Deus nos fez, especialmente a indústria de cosméticos, a indústria de estética e por aí vai. E o que acontece é que o inimigo introduz um padrão no mundo que ele nos força a todos querermos alcançar aquele padrão como se aquilo fosse a perfeição. E Deus não nos vê dessa forma, como o mundo quer que a gente veja. Isso gera muitas feridas, isso gera muitos problemas de baixa estima.
Isso empurra muitas pessoas para uma condição de depressão, de insatisfação, de se sentir não aceito ou desvalorizado, porque esses padrões acabam sendo fortalecidos à medida que as pessoas reforçam isso através das palavras, através dos comentários, e muitas pessoas vão ficando tristes e decepcionadas. Eu tenho certeza que você já viveu talvez uma situação dessa, ou você conhece alguém, especialmente isso acontece entre os adolescentes, quando eles põem o foco num pequeno detalhe da sua aparência física, que não é necessariamente algo feio, mas que, como não está dentro daquele padrão hollywoodiano estabelecido pelo sistema do mundo, esse adolescente ele é capaz de esquecer tudo demais que existe de abençoado e lindo na forma como ele foi feito, para focar naquele pontinho. Às vezes a pessoa é uma moça que é linda de aparência, ela tem um cabelo bonito, ela tem uma estatura bonita, e aí ela olha no espelho e ela tem uma pinta aqui na bochecha. E quando ela acorda de manhã, ela é capaz de se sentir frustrada, triste, por causa daquela pinta. Ela esquece todo o restante do seu ser, como foi feito de uma forma maravilhosa. Então, o inimigo lança essa questão para a gente se entristecer com a nossa natureza, para a gente perder o foco de que somos uma criação maravilhosa da parte de Deus, para nós deixarmos de ter alegria e apreciação, porque foi o Senhor quem nos fez. Ele nos fez, diz, quando nós éramos ainda informes, Ele viu a cada um de nós, Ele sabia cada detalhe do nosso corpo, e Ele se alegrou com isso. Nós não podemos comparar um dedo com um olho e dizer qual é mais bonito, o dedo ou o olho. Não se faz esse tipo de comparação, porque não tem sentido. Mas às vezes nós estamos querendo nos comparar uns com os outros, e aí é o que Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 aos Coríntios no capítulo 12, versos 20 a 23, Paulo vai nos trazer esse ajuste de visão, de ótica, que ao invés de nós olharmos pelas lentes da vaidade, do valor ou da aceitação, nós deveríamos olhar uns aos outros com o olhar da função, do desígnio, do propósito que Deus tem para cada um de nós. Ele vai dizer assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, 1 Coríntios 12, 20 a 23. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a este damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então o que Paulo está dizendo aqui? Tanto o nosso dedo, quanto a nossa mão, quanto o nosso ouvido, quanto o nosso nariz, todos esses são órgãos importantes, são membros de um mesmo corpo e têm a sua função. E não cabe a nós ficar nos comparando uns com os outros, porque nós somos todos membros de um mesmo corpo. Somos todos valiosos aos olhos do Senhor, mas preste atenção nisso. Há uma forte ênfase nesse mundo de gerar um sentimento de tristeza, de insatisfação, de não aceitação, de baixa estima, de revolta com a forma como que você é. Mas eu quero declarar para você, você é uma criação de Deus. Você é perfeito aos olhos de Deus. Deus olha para você e se alegra exatamente como você é. Não deixe que as pessoas ponham uma etiqueta em você e defina que você é isso ou aquilo, porque você é aquilo que Deus diz que você é. Segundo lugar, queridos, além de nós termos uma natureza, nós temos um prazo de vida, um tempo de vida. É isso que nós vamos ver ainda no verso 16, ali do nosso salmo. Vai dizer assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias. Foi feito um registro de quanto tempo de vida foi determinado para você. E a verdade, queridos, é que nós não sabemos quantos dias nós fomos projetados para viver. Nós vivemos baseado numa estimativa. Ninguém espera que vai viver 150, 200 anos. Ou alguém aqui espera isso? A gente não espera.
Mas também a gente não espera que vai viver só até os 10 ou 15 anos de idade. Ainda que possa acontecer uma fatalidade e a vida não passar disso, mas a gente vive com a estimativa de quem sabe a gente vai chegar aos 70, aos 80 anos de idade. Mas nesse aspecto da criação, nós vimos como que o inimigo investe na questão da natureza, o inimigo também investe na questão da nossa forma de ver o tempo. Há umas semanas atrás eu preguei aqui exatamente sobre essa questão da necessidade de ajustar a forma como que nós vemos o tempo. Mas o inimigo tenta distorcer a forma como que nós vemos o tempo. E às vezes existem paradigmas aí proferidos pelas pessoas. Talvez você mesmo já tenha dito isso, ou já tenha ouvido alguém dizer assim: antes da hora ninguém morre. Já ouviram falar isso? Não, cada um tem uma hora para morrer, antes da hora não morre. E é errado nós pensarmos assim, porque se nós pensarmos dessa forma, nós vamos viver de forma inconsequente. Afinal de contas, por que a gente está aqui usando máscara, álcool gel, se ninguém morre antes da hora? Se ninguém vai embora dessa vida antes da hora? O fato é que dependendo das escolhas que eu faço, aonde eu vou, os lugares que eu frequento, a forma como que eu me comporto, me porto, a forma como que eu cuido da minha saúde, eu posso sim abreviar ou estender a minha vida. E digo mais ainda, a forma como que eu me deixo guiar pelas instruções da palavra de Deus são determinantes também para que eu possa estender esse prazo de vida. É mais ou menos assim. Nós temos aqui o Lincoln. O Lincoln, ele é um mecânico da Honda, né, Lincoln? E ele faz lá a revisão nos carros. Mas quando você tira o carro de uma concessionária, esse veículo ele vem com o manual do fabricante, não é? E lá no finalzinho do manual tem umas páginas que tratam da manutenção do veículo. Tem um programa de revisões. E aí o fabricante, o que ele vai dizer para você? Olha, se você fizer as revisões certinhas desse veículo, a vida útil, o prazo de duração desse objeto, que é um veículo, vai ser maior. Ele vai poder te servir por mais tempo. Por outro lado, se você for uma pessoa relaxada, displicente em relação a isso, você vai encurtar a vida desse objeto. Não é assim com todo objeto. Todo objeto foi projetado, tem um prazo, mas nós podemos estender ou abreviar da forma como que nós usamos esse objeto. E assim também é conosco. Essa questão de estender a vida, por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, verso 33, diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias o quê? Se prolonguem. E os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. O Senhor Jesus nos ensina na sua palavra que nós devemos honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo nos vá bem e tenhamos uma vida longa. Ou seja, quando um filho desonra, desrespeita os pais, ele está abreviando a sua vida, ele está encurtando a sua vida. Esses são princípios, são leis espirituais. Mas o inimigo tenta nos fazer olhar para essa questão do nosso prazo, para o nosso tempo de vida, de uma forma distorcida, dizendo assim: não, olha, ainda tem muito tempo para você fazer isso, para você fazer a obra de Deus, para você cumprir a sua missão, o seu chamado. Vai fazer outras coisas primeiro, depois, mais tarde, você se importa com isso. E às vezes a gente acredita nisso. E aí o nosso tempo, que deveria ser utilizado da melhor forma, deveríamos extrair o melhor do tempo, deveríamos avaliar cada hora, cada momento que nós temos, de uma forma intencional, para que nós vivamos em plenitude aquilo que Deus tem para nós. A gente acaba se distraindo com muitas coisas. Embora todos nós temos prazos diferentes de vida, a questão aqui, queridos, não é quanto tempo você vai viver. Não é se você vai chegar aos 80, alguns vão chegar, quem sabe, a 90 anos, outros vão partir com um tempo mais curto de vida. A questão não é essa, a questão é como você fez uso do seu tempo. Qual foi o melhor uso que você fez do tempo de vida que Deus te permitiu viver? Isso a gente tem que pensar.
porque todos nós temos um tempo. Diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Todos os nossos dias foram escritos, há um registro. Mas o Senhor diz: olha, se você andar nos meus princípios, eu vou te permitir que você estenda a sua vida. Lembram de Ezequias? Ele foi chorando para Deus quando recebeu a notícia de que morreria porque estava doente. E ele clamou a Deus e o Senhor ouviu a sua oração e ele concedeu mais 15 anos de vida. Deus é aquele que tem poder. Os nossos dias foram escritos, mas o Senhor pode estender a nossa vida, ou nós podemos abreviar a nossa vida. Então, preste atenção, você tem uma natureza, uma forma tremenda, perfeita, características que fazem de você um indivíduo. Você é quem você é, porque só você tem essas características que você tem. E Deus fez tudo isso de acordo com a vontade dEle. Você tem um tempo de existência. Como que você vai viver, fazer o melhor uso desse tempo? Como que você vai aproveitar todo o seu tempo? E uma terceira característica de um objeto e de uma criação é que todo objeto tem um propósito. A razão de ser, a razão de existir, para que ele serve? O microfone tem um propósito, a guitarra tem outro propósito, o computador tem um propósito, a cadeira que você está sentada tem um propósito. Assim é com todo objeto. E quanto a nós, que fomos criados por Deus, será que nós fomos criados aleatoriamente, sem razão nenhuma, sem nenhum propósito? Eu não creio nisso. Eu creio que todos nós, cada um de nós, temos um depósito de Deus. Cada um de nós recebemos habilidades, características, talentos, dons da parte de Deus, para que a gente possa usá-los para a glória do Senhor, para que a gente viva esse tempo de vida que Ele nos permitiu viver, fazendo o nosso melhor, de forma que através da forma como nós vivemos, o nome do Senhor seja glorificado, a nossa vida produz um impacto na vida de outros. Esse é o propósito de existirmos, queridos. E aqui vai dizer, ainda ali no verso 16, que cada um desses dias foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A palavra determinado aqui no hebraico é yatsar, e essa palavra literalmente significa modelar, ou moldar. Você fazer algo, modelar algo para uma função, para um propósito. Ou seja, planejar, preordenar, predeterminar, ou ainda poderíamos dizer projetar com um propósito. Nós podemos ler essa afirmação com o entendimento de que antes mesmo de existirmos, Deus já decidiu qual seria o propósito para cada um de nós. Deus colocou habilidades lá no Samuel, na vida do Samuel. Solta um martelo e um serrote na mão dele, vocês vão ver o que ele é capaz de fazer. Deus colocou uma habilidade aqui na vida do pastor Marcos, solta um computador na mão dele, uma linguagem de programação ali, que você vai ver o que ele faz. E assim é com cada um de nós. Deus colocou talentos e habilidades, coisas que outros não podem fazer, porque Deus confiou aquilo a nós. E nós precisamos entender, isso não quer dizer que, como Deus nos projetou, ou planejou que nós vivêssemos, antes que nós fôssemos feitos, que nós estamos vivendo dessa forma. Deus tem um projeto para cada um de vocês, mas não quer dizer que a forma que eu escolhi viver, aquilo que eu estou fazendo, é necessariamente o plano de Deus para a minha vida. Não significa que eu estou andando ou caminhando exatamente nesse projeto de Deus. Eu posso resolver construir o meu próprio projeto. Eu posso estabelecer a minha própria vontade, forma de viver. Mas o que acontece, vocês lembram que eu falei que quando um objeto de determinada natureza, no seu tempo específico determinado, cumpre plenamente o propósito para o qual ele foi formado, a gente pode definir que a missão foi bem sucedida, que o projeto foi bem feito, foi concluído. Assim também é conosco. E é o que acontece hoje, porque nós vemos muitas pessoas que estabeleceram para si seus próprios projetos, sem sequer buscar conhecer a vontade de Deus, e se empenharam, se dedicaram, investiram bastante recursos e tempos, seguiram uma carreira, seguiram alguma coisa que queriam fazer, e nós encontramos lá na frente
Talvez no final da vida essas pessoas pensando, refletindo sobre a vida e se sentindo frustrados, porque apesar de tudo que acumularam, apesar da carreira, apesar de tudo que fizeram, eles não cumpriram aquilo que era a vontade de Deus. Então eu queria te desafiar hoje, você parar para pensar e refletir sobre isso. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o chamado? O que eu vou fazer e fazer de uma forma excelente, tão abençoadora, tão maravilhosa, que vidas vão ser impactadas e o nome de Deus vai ser glorificado, a fim de que a gente possa chegar no final da vida declarando como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como Jesus do alto da cruz bradou dizendo: está consumado. Talvez no olhar de muitos aquilo ali era uma declaração de derrota, de fracasso, mas não. Ali Jesus havia cumprido exatamente o propósito, a missão, o chamado para a vida dele. E você? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Isso não quer dizer que todo chamado tenha a ver com um exercício, com um trabalho, com um trabalho do tipo ser um pastor, ser um missionário, ser um pregador. Seja qual for a área que você está atuando. Nós temos aqui o Caio e o Jonathan. Se você repara um carro, se você conserta ali a lataria de um carro, e você faz isso com excelência, você faz isso da melhor forma, e quando o cliente chega ali para receber aquele veículo, ele esboça um sorriso, diz: ficou muito bom, ficou excelente. Você está glorificando a Deus com o seu trabalho. Então é assim, queridos, cada um de nós tem uma natureza, cada um de nós tem um tempo, e cada um de nós tem um propósito. E assim como o inimigo ele investe para você ficar decepcionado com a sua própria natureza, assim como o inimigo tenta torcer o foco, como que você vê o teu tempo de vida, ele também investe para te tirar do propósito. E como que ele vai fazer isso? Ele vai oferecer outras propostas, outros projetos, outros propósitos. Ele vai colocar diante de você pratos de lentilhas, ele vai colocar diante de você propostas muito tentadoras, muito convidativas. Ele vai colocar diante de você propostas que às vezes têm até a aparência de algo bom, de algo necessário, de algo que agrada a Deus. Mas nós devemos perguntar: é essa mesmo a tua vontade, Senhor? Porque senão corre o risco de nós usarmos todo esse nosso tempo que o Senhor nos deu fazendo algo que não era o projeto de Deus. E qual que vai ser a consequência disso? Nós vamos chegar naquele dia diante dele com muito pouco a oferecer ou com nada a oferecer. Deus precisa de professores, Deus precisa de médicos, Deus precisa de engenheiros, de arquitetos, de mecânicos. Deus precisa de todos os tipos de atividades. A questão é como eu estou fazendo o que eu estou fazendo, entendendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Joãozinho ali é construtor. Quando ele está construindo uma propriedade, quando ele está reformando, o que tem no coração? Será que a minha visão é só quanto que eu vou ganhar com essa obra? Se a razão de nós trabalharmos por algo é o dinheiro, então a nossa mentalidade é muito pobre e medíocre. Mas se eu penso, o que eu vou fazer, eu quero fazer da melhor forma para glorificar a Deus através do meu trabalho. O pagamento, a provisão de Deus financeira para a minha vida é uma consequência desse meu compromisso, dessa minha forma de ver a vida.
Jeremias capítulo 1, versos 5 e 6. Vamos abrir aí. Jeremias 1, versos 5 e 6 diz assim: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha aqui o que Deus disse para Jeremias antes de ele nascer. Deus já o tinha estabelecido um propósito. Qual era o propósito de Jeremias? Profeta às nações. Qual foi a forma que Jeremias reagiu? Eu sou muito jovem. Eu não sou capaz. Eu não sei falar. E às vezes a gente sai do propósito de Deus usando argumentos como esse que Jeremias estava falando. Pastor André, eu não sei pregar a palavra de Deus. Pastor André, eu não tenho conhecimento. Pastor André, eu sou tímido. Pastor André, isso ou aquilo. E a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chama. Às vezes a gente perde oportunidades porque não busca entender qual é o propósito de Deus e confiar que aquele que nos chama é o que nos capacita. Amém, queridos? Eu queria concluir essa mensagem dizendo que nós precisamos buscar em Deus essas três coisas. Primeiro, entender a nossa individualidade. Aprender a amar a nós mesmos. Porque como que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Você não vai poder cumprir esse mandamento da parte de Deus. Você precisa se amar. Segundo lugar, nós precisamos aprender a ver o tempo da forma certa. Não importa a idade que você está hoje, ainda dá tempo de você tomar a decisão de viver o tempo de vida que ainda resta para você, com excelência, da melhor forma, buscando cumprir o propósito de Deus. Esse é o terceiro ponto, entender a missão e o propósito por meio do qual o nome do Senhor será louvado. E aí sabe o que vai acontecer, queridos? Assim como naquele dia eu soltei lá o meu projeto do terceiro andar, ele caiu lá, quicou e protegeu aquele ovo, e eu fiquei todo orgulhoso, todo feliz de ver aquela missão bem sucedida. Quando cada um de nós entende a nossa natureza, se alegra com a forma como que nós fomos feitos. Quando cada um de nós faz o melhor uso do tempo que o Senhor nos concedeu, e cumprimos o propósito que Ele nos chamou para fazer, Ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer: eu me alegro, eu tenho orgulho do meu filho e da minha filha. Ele entendeu a missão, ele fez o melhor, ele cumpriu o chamado. Vai ser motivo de alegria para o coração de Deus. E eu creio que é isso que você deseja para a tua vida também. Amém? Vamos nos colocar de pé. Já quero convidar o Edmar e a Claudinha para virem aqui, eles vão estar ministrando a ceia. Mas eu quero que você ore junto comigo e pense nessa palavra, tudo que você ouviu, e coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu quero a partir de hoje, primeiro me olhar para mim mesmo, para a forma como eu sou, as minhas características, com um olhar de gratidão, de alegria, entendendo que o Senhor me projetou assim. Eu quero também, Senhor, ter um entendimento correto sobre o aproveitamento do tempo que o Senhor me concedeu. E eu quero entender o teu chamado e o teu propósito para a minha vida e viver com uma razão, Senhor, de trazer glória e honra ao teu nome. Pai, aqui está a tua palavra que foi pregada essa manhã, nós te louvamos, te agradecemos porque ela nos ensina. Nós oramos para que, Senhor, tudo aquilo que o teu Espírito Santo quis comunicar siga fazendo eco em cada coração, em cada mente, em cada espírito, Senhor Deus, que recebeu essa mensagem, que essa mensagem nos leve a nós buscarmos diligentemente conhecer esse projeto maravilhoso da tua criação que somos nós, entendendo a nossa natureza, o nosso tempo e o nosso propósito para que o teu nome seja glorificado. A ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus.